Lucas e eu vou estar passando para dar uma explicação para vocês a respeito da disciplina de iniciação aos estudos literários. E conforme nós tivemos a aula número 1, em que eu expliquei as questões de 1 a 6, hoje eu vou estar explicando as questões de estudos literários do 1 até do 7 até o 12, ok? E nós temos aqui como proposta de atividade, nessa atividade do 7 ao 8, a análise e interpretação do poema A Lua no Cinema. Eu vou fazer a leitura do poema e em seguida vou dar a explicação para vocês de cada questão, tudo bem? Então vamos lá. A Lua no Cinema. A Lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que, quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha. Ninguém olhava para ela. E toda a luz que tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a lua insiste: amanheça, por favor. Nós temos aí um belíssimo poema, né, de Leminski, Paulo Leminski, e que utiliza muito de uma linguagem poética, que é a questão da rima, né, que nós temos aí dentro dessa linguagem, né? Vamos lá então, falando nas questões, né, na análise e interpretação. De acordo com o poema A Lua no Cinema, de Paulo Leminski, a estrela... O que era a estrela? Né? Qual o papel que ela tinha? Era pequena e solitária, parecia grande na janela, tinha um namorado apaixonado ou viveu uma bela história de amor? O que aconteceu com a estrela durante o decorrer do poema? O último verso. Amanheça, por favor, sugere que ela achou o filme da estrela que tinha namorado engraçado. Acreditava que a estrela era pequena e sem graça. Desejava esquecer a história da estrela solitária. Gostava mais do dia do que da noite. Esse amanheça, por favor, né, tem uma característica de romantização, né, de alguma coisa que tem que acontecer no poema. Né? É importante que vocês destaquem nessa análise e literatura, né? Nessa análise do poema, certo? O texto A Lua no Cinema é um poema composto por 8, 4, 17 ou 16 versos. É importante a gente lembrar, né, que o que são versos e o que são estrofes, né? Então você vai estar assinalando apenas uma questão que esteja correta, tudo bem? Continuando aqui, da leitura do poema, percebe-se que a estrela era um astro insignificante, não tinha importância nenhuma, era uma artista engraçada, tinha inveja da lua, tinha uma história feliz. Qual dessas alternativas que vai aí se destacar na questão da leitura do poema? Ok? 11. O poema tem como unidade temática a solidão, a tristeza, a amizade ou o ciúme. Essa unidade temática a gente vai falar como ponto, o tema central, né? Do que ele está falando na realidade, certo? Número 12. Como o poema A Lua no Cinema, de Paulo Leminski, promove, por meio do jogo de linguagem entre os elementos poéticos, há um efeito de sentido inverso. Afinal, ele fala da estrela, né? E qual que é o sentido que ele fala da estrela? Né? Que linguagem que é utilizada? É importante que vocês destaquem também. Que características da linguagem poética é utilizada, que eu falei lá no começo do texto, aliás, no começo da explicação. Né? É importante que vocês ressaltem isso daí. E essa da número 12 é a única dissertativa que vocês vão ter que registrar e escrever, né? Das 6 questões de análise do poema. As demais, pessoal, as demais questões é importante que vocês assinalem apenas uma questão para quem vai fazer o caderno de forma impressa, né? Quem faz ele de acordo com o Google Forms não tem como assinalar mais que uma. Tudo bem? Pessoal, eu espero ter ajudado na explicação para vocês. E também é importante destacar que como se trata de uma leitura e análise do texto, é importante que vocês leiam, releiam, façam a releitura quantas vezes forem necessários, porque embora seja um poema curto, né, nós temos aí que com apenas aí 4 estrofes, nós temos que destacar
que o poema ele tem uma linguagem poética e ele precisa ser analisado e interpretado. Tá bom? Muito obrigado a todos e bons estudos.